Próximo. 103, 13 a 16. Salmo 90, 12. Por que Moisés pede para contarmos os nossos dias? Esses 3 salmos falam sobre brevidade, mas nesse 90, 12 fala para nós contarmos. Ensina-nos a contar os nossos dias. Por que vocês acham que Deus nos chama a contar os nossos dias? Vamos pensar? Hoje é dia de pensar, não é dia de ficar quietinho, tá bom? Por quê, gente? Alguma opinião? Tantas mãos levantadas? Por quê, irmãos? Porque a nossa vida é breve, curta, não passa de um sopro. E se nós não nos atentarmos na brevidade e nos poucos dias que temos, nós passaremos a vida sem nos aperceber dela. Sabe o que é isso? Pensa nesse ano de 2013. Para um pouquinho aí. Quantos planos você iniciou no dia 1º? Vocês fazem cartinha, escreve planos. E quantos você terminou? É balanço geral. Eu fiz alguns e poucos eu terminei, viu? Mas essa é uma reflexão para o que eu quero para 2014. E agora eu queria que cada um fizesse uma estimativa de quantos dias ainda lhe restam sobre a Terra. Como para a gente a noção de dias é muito complexa, quantos anos cada um pensa que vai ter ainda? Fecha os olhos um pouquinho e fala assim, eu tenho hoje 36 anos, e eu acho que eu vou viver tantos anos. Pensa aí, cada um de vocês. Apostos? Todo mundo pensou? Passa a próxima, Sam. Ele não está me ajudando, ele não está colaborando, não. Eu fiz uma estimativa de dias. Eu peguei e multipliquei os anos por dias. Quantos anos você acha que você ainda vai viver, Daniel? Não, quantos anos ainda falta? A gente quer só saber o redondo, a gente não quer saber quanto falta. Quanto lhe falta? Você, Jorge. Parece tanto, né? Olha lá. você tem 7.300 dias. O ano que vem, você vai ter 6.935. Difícil ver isso, né? Porque a gente não tem noção em dias. Quando eu comecei a escrever, Aí eu falei, Jesus, 9.000, 10.000, 20.000. Aí só que eu fiz no meio do ano, gente, já passaram 150 dias. 180, né? Nossa, quem passou a barreira dos 50, então, misericórdia. Mas isso é para todos. Olha lá, gente. Onde vocês se encaixam aí? Eu gostaria que cada um escrevesse na sua Bíblia a data de hoje, ou no papelzinho, e quantos dias faltam. Porque daqui a um ano, vocês vão tirar 365 dias. E perceber o impacto que isso faz na nossa vida. Amanhã já é um dia menos, vai ser de 7.299. Mais ou menos assim, 12.774. Já pensaram nisso? Nosso Salmo 90, 12 ensina o quê? Para contar os nossos dias. Já pensaram nisso? Alguns estão nos 14.000. Tarcísio, quantos anos você imaginou que você vai... Ainda faltam? O que você vai fazer com seus 23.725 dias?
Mas a gente tem alguns que já estão aqui nas faixas do cima, ó. Tá bom, Simone, 27.375 dias para você. E cada um deles com a misericórdia do Senhor, né? Mas isso nos faz refletir o que nós temos feito de cada um dos nossos breves dias. O que nós temos feito dos nossos breves dias? Corrido, trabalhado igual louco. Não... Você dorme, ó, de verdade, eu quero saber quem não tem essa sensação. Já acordei, mas eu nem dormi. Você... Eu não estou entendendo. A gente acorda, o relógio desperta. A gente tem uma ira santa, né? Quer quebrar ele, porque você fala, não é a hora ainda, o teu corpo pede mais. Mas nós temos feito isso, levado o nosso corpo à exaustão. E será que é isso que Deus quer para nós? Vamos lá, pode passar, Sam, obrigada. Anotaram? Daqui um ano nós teremos 365 a menos, hein, irmãos? Dolorido ver isso. Ó. E eu não trouxe hoje, que eu falei, hoje eu vou ficar livre, não vou fazer nada, mas tá bom. Como isso te impacta? Como isso muda a sua vida? Como isso norteia a sua vida? Como isso? Fala para mim, Tereza. Quantos dias aí você colocou lá na sua listinha? Duro, né? Como você vai aproveitar os dias que lhe restam? Fala, Lu, como você vai aproveitar os dias que lhe restam? Fala, Aline. Você casou agora, cheio de sonhos e planos. O que vai fazer? Como você vai usar esses dias para o reino, irmãos? O que você vai fazer com esses dias para a obra do Senhor? Já pensaram nessa eternidade? Começa hoje. É isso aí. E eu estou sem nada, né? E amém, glória a Deus e aleluia. E vamos tocando o barco. Quais as 3 coisas mais importantes que vocês vão fazer pelo resto das suas vidas? Isso é para vocês anotarem. As 3 coisas mais importantes que vocês se comprometem a fazer pelo resto das suas vidas. Vocês têm quantos dias lá? Ainda lembrei, hein? Estou bem. Hein? Parece uma coisa tão longínqua, né? Ah, quando eu ficar velhinho, quando eu morrer, irmãos, pensem nas 3 coisas que vocês não podem deixar de fazer. É muito sério, né? Baseado nesses números de dias, como você vai conduzir sua vida? E a pergunta aqui, pelo que você vai ser lembrado? Do que você gostaria de ser lembrado? Se eu morrer hoje, o que vai ser o comentário? A Samira era assim. Como que nós temos afetado a vida dos outros, irmãos, nos nossos dias? Qual a diferença que nós temos feito na vida do outro? O que o outro vai falar de mim? Ah, ela era uma baita de uma fofoqueira. Não tem pessoas que falam que quando morrer vai ter que fazer uma outra língua para o caixão? Olha já pensaram se lembra 2 caixões? Você já pensaram esse tipo de comentário de você? Então, eu não sei, eu nunca sei essas... Fala direito, que eu repito, que eu sou ótimo em ditado popular. Ah, então não, é outro caixão para a língua, isso, parabéns, eu sou ótimo em ditado popular, vocês não têm noção. O que vocês vão ser lembrados, irmãos? Pela fidelidade, pela mansidão. Ah, a minha mãe só trabalhava. O Arthur fala isso para mim direto. E aí eu me propus que esse ano eu vou repensar. Se ele está vendo assim, eu tenho que repensar sobre a ótica dele. Não vai, né? Tá bom, obrigada. Ó, que chique. É sério, gente. O que vocês gostariam que estivesse escrito na sua lápide? Alguém já pensou? Mas isso é real, irmãos. Mais real do que vocês possam imaginar.
Próximo. Abram em 1 Pedro 2,11. Primeira Pedro 2,11. E alguém abra, por favor, em Filipenses 3,20. É um assunto que dá uma certa gastura. Mas é real, irmãos. Pode ler 1 Pedro. Filipenses. Não é lindo falar que nós somos forasteiros, estrangeiros, peregrinos? E por que nós tomamos posse de tudo neste mundo, se nós não somos dele? Porque tudo é meu aqui, se eu não sou daqui. Nós viramos, sabe o quê? Poceiros, uso capião. A gente não quer pensar na eternidade. A gente quer viver arraigados. E nós não somos daqui. Bem-vindos a essa realidade. A realidade do nosso futuro eterno, não sei se dá para ler, mas eu vou ler para vocês. A realidade do nosso futuro eterno deveria determinar o caráter de nossa vida presente e o uso do nosso dinheiro e posses. Irmãos, se nós considerarmos que nós não somos daqui, para que eu vou juntar tanta coisa aqui? Quando a Ana deu testemunho, eu falei, nossa, aluna de Crown, generosidade é a aula que ela vai ficar assim, eu tenho uma estrelinha. Mas é verdade. Se Deus deu, ela, em nome de Jesus, não foi dela, foi seu, Ana. Porque se fosse de você, de verdade, o que você ia fazer? Vou gastar. Compra um monte de sapato. Mas o Espírito a impeliu a ser generosa, a distribuir, a fazer. Porque as coisas não são delas. Ela entendeu que ela pode ajudar a distribuir. As posses serviu para isso, para ela ajuntar tesouros no céu. Matthew Henry escreveu: deve ser o projeto de todos os dias preparar-se para o nosso último dia. De verdade, nós estamos preparados se hoje fosse o nosso último dia? A nossa casa está arrumada? A nossa vida está ajeitada? E o Crow é muito legal nessa parte. Ele vai, conforme vai crescendo o curso, você vai percebendo que ele vai te pedindo para se organizar. E aí você vai se organizando, vai pensando, vai poupando, vai deixando as coisas para os filhos, vai deixando a casa arrumada. Por quê? Porque você pode não estar aqui amanhã. E aí? Como vai ser? Vai ser aquele desespero, pânico total? Ou vai ser tranquilo? Porque já é uma fase difícil. A perda, por si só, já é difícil. Imagina com toda a bagunça que acompanha. E C.S. Lewis escreveu: se você ler a história, descobrirá que os crentes que mais realizaram neste mundo foram exatamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir. É pelo fato dos crentes terem deixado de pensar no outro mundo que se tornaram ineficazes neste. Duro ouvir isso, né? Porque quando a gente perde a perspectiva de eterno, irmãos, a nossa vida vai começando a se basear só nas coisas daqui. E aí a gente para de fazer porque eu não tenho visão eterna. Eu não sei quem é meu Deus, eu não sei quem é meu Senhor, eu não sei da minha casa do céu, eu não me preocupo em construir lá. A gente gasta todo o nosso tempo para construir aqui. E a primeira coisa, irmãos, que nós vamos passar quando chegarmos lá é por um tribunal. Dura coisa, né? Vamos lá. Romanos 14:10. Por favor, cada um abra em um. Só o 1 Coríntios que deixa que eu leio. Romanos 14:10. Opa.
Próximo, 2 Coríntios 5:10. Por favor. Pode ler. Eu vou ler. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas no meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Hebreus 9:27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Que dia propício para falar disso, né? 1 Coríntios 3, esse vocês vão fazer amarelinho, verdinho, rosinha, escrever, fazer anotação, fazer flores. Vamos lá. Esse eu gostaria que todos acompanhassem, porque esse é o texto-chave, tá? 3:10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, é Paulo falando, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ui. Aí, quando eu tinha essa lição, esse versículo era uma das lições do Crow. E aí a gente ficou discutindo, né? Quais são as nossas obras, que é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha? Vocês não ficam se perguntando? Quais são? O que são? Silvio Santos, tá bom? Prometo. Esse julgamento não é para os não salvos. Hoje nós lemos em Apocalipse 20 sobre o julgamento do trono branco. E aqueles que não estão com o nome no livro da vida. Não é esse que a gente está falando. A gente está falando do tribunal de Cristo, para quem é salvo. Todos nós, com o nome escrito lá no livro da vida, passaremos por um tribunal antes de entrarmos no céu. Portinha de entrada. Estão prontos? Dá para fazer uma peça, né? Giovannici, ó. Vamos mandar a ideia. O ponto de entrada para o céu é um julgamento, irmãos. Notem que nessa passagem está explícito que ninguém vai se queimar. Ninguém vai perder a salvação. Ninguém vai ser queimado no corpo. Mas apenas as suas obras se queimarão. Notem ainda que o fogo prova as obras de cada um para ver a qualidade das mesmas. É na qualidade dessas obras que Deus está interessado. Pode ir, pode passar. Eu vou ler isso aqui. Cristão, eu queria deixar claro, porque parece que alguns, até o pastor Daniel falou, quem tem certeza da salvação? Vamos deixar claro para a gente seguir em paz. Porque não adianta eu falar de um tribunal, falar sobre as obras, se nós não tivermos certeza de que somos salvos. Amém? Cristão é quem confia unicamente na obra que Jesus Cristo fez em seu favor, morrendo na cruz do Calvário para resgatá-lo. Sou eu. Depende de mim? Quem fez a obra? Cristo. E eu tenho que crer, confiar que a minha vida depende dele, da obra dele, daquilo que ele já fez por mim.
O pecador salvo, que abandonou tudo para seguir a Cristo como seu discípulo. Então, quando digo cristão, quero dizer exatamente isso. Se algum de vocês caísse morto agora, com quem estaria contando para justificar-se para ir para o céu? Se alguém respondesse com a minha vida reta, essa mensagem não é para você. Porque não depende da minha vida. Ela é dirigida àqueles que estão confiando unicamente no valor do sangue de Cristo para chegar no céu. Nós estamos assim? Se estivermos, vamos seguir. Porque isso não é para quem está assim, eu não tenho certeza que Ele é meu Salvador, eu acho que ainda tem algumas outras questões. Não, isso é para aqueles que crêem, independente do que eu seja, do que eu faça. O que me salva, irmãos, o que salva cada um de nós é a obra redentora de Cristo. Isso tem que ficar muito claro para nós. Porque se nós nos apoiarmos em nós mesmos, irmãos, a gente não chega no céu nunca. Nós temos que crer, confiar, convicção de que é o sangue de Cristo que me cobre, que me lava. É o lavar regenerador do Espírito. Amém? Apocalipse 1,14. E aí, nós começamos a falar de 1 Coríntios. Que Jesus Cristo diz que os seus olhos, é a parte B, tá? São como chama de fogo. Então, quando nós chegarmos no céu, a gente acha que já vai entrando, né? Aí nós vamos ver Jesus glorificado, ressurreto. Aquele olhinho de fogo. Escanear. Vai provar nossas obras. Com que qualidade tem as nossas obras? Isso significa que um dia nossas obras estarão sujeitas ao exame de Cristo. Eles vão atravessar a nossa alma e vai falar com que tipo de material foi feita as nossas obras. Pode passar, Sam. Nossas obras são aquilo que fazemos com o nosso tempo, com a nossa influência, com os nossos talentos, que são tudo Deus quem dá, e com os nossos recursos. O que nós temos feito com o nosso tempo, irmão? O que nós temos feito com os talentos que Deus nos deu? Uns cantam, outros dançam, outros ensinam, outros escrevem, outros podem traduzir a Bíblia para outras línguas. São talentos. O que nós temos feito com isso? E o que nós temos feito com os nossos recursos, com o dinheiro que Deus nos dá? Nós daremos conta de cada uma dessas coisas diante do Senhor. Haverá recompensas desiguais no céu. Não adianta achar... Gente, toda vez que eu penso nisso, eu fico pensando no Paulo e penso em mim, chegando diante do tribunal. Não tem nem comparação, né, amiga? E aí a gente ficou na aula, né? Como assim, irmãos? E aqueles irmãos que vão lá para fazer a obra, missionários que a gente ora por aqueles países que morrem por amor a Cristo? A nossa recompensa é igual a deles? Não. Mas nós teremos que dar conta do pouco que nos chega à mão. Escreva o que você fez em toda a sua vida, exclusivamente para Jesus. Nesses meus 36 anos, quais foram as coisas que eu fiz para Cristo de verdade, sem nenhuma glória para mim? Duro, né, responder isso, né? Porque sempre está misturado conosco. Do que você desistiu quando isso o favorecia e ninguém notou? Quando você não recebeu nenhuma bênção por abandonar aquilo? Sabe aquelas coisas que ninguém vê? Sabe aquelas coisas que não vai ter recompensa aqui? Que você vai limpar o banheiro e ninguém vai perceber que está limpinho? É dessas obras que nós estamos falando, irmãos. O que você fez daquilo que não era obrigado a fazer? Não sou obrigada a fazer, não vou fazer, não é meu dia. Ninguém teria notado,
Você poderia ter levado algo e não fez por amor a Ele. Quantas coisas nós abrimos mão? De troquinho errado, de levar, de subornar, de comprar um fiscal, de comprar um guarda na estrada. Vamos lá, pode passar, Sam. E a gente fala assim, não, mas se eu chegar no céu, tá bom. Se eu já entrar no céu, já está valendo. E se você chegasse à sua casa hoje, você sai daqui e está tudo queimado. Você chega, não tem nada. Como que você se sentiria? De verdade. Você teria que morar para sempre sem nada. Sem nada. E aí, como nós estaremos no céu? Essas obras são que nós entraremos no céu. Que fique claro, nós não seremos salvos pelas obras, mas devemos andar por elas. Efésios 2, Colossenses 3. Vamos lá. Quem abrir, pode ler. Os próximos eu já coloquei as referências. Efésios 2:10, eu vou ler. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, quem que preparou as obras? O Senhor. Colossenses 3, 23, 24. Esse versículo é um versículo que, assim que eu comecei a dar aula no Ministério Infantil, eu li um livro sobre Ministério Infantil, e esse foi um versículo que norteou a minha vida. Quando eu percebi que eu já não estava mais fazendo assim, eu parei. Quando não era mais assim. Tudo o que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor, e não para homens. Tudo. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. É o pastor Daniel? Para quem vocês estão servindo, irmãos? Dura coisa, né? Aí a gente olha a qualidade do nosso serviço e a gente fala, estou bem na fita. Vamos lá. Desculpa, Sam. Apocalipse 19:8 nos diz uma verdade. Vamos lá, que é importante para a gente entender. Como que vocês querem chegar lá no céu? Vestido do quê? Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Como você estará vestido naquele dia, se não começar a tecer as suas vestes hoje? O reino dos céus é chegado, irmãos. Começa hoje. Será que a gente vai chegar com um fiozinho só, com meia blusa, com vestido longo? Como que nós nos apresentaremos, irmãos? É sério isso. É muito sério. O céu é real, irmãos. Ele começa hoje. Pode ir. E aí nós voltamos lá para 1 Coríntios 3, que nos fala sobre algumas coisas que são extremamente importantes. Eu só quero falar algumas coisas antes da gente partir para a qualidade das obras. Paulo estava tendo uma divisão na igreja, porque uns falavam que ele era de Paulo, outros que era da Apolo, e que não sei o quê. E Paulo falou assim, espera um pouquinho, eu estou falando para espirituais e não para mundanos, vocês estão ficando malucos. Por quê? Porque o alicerce quem é? É Cristo Jesus. E ele se chama do quê? De sábio construtor. Quem é o alicerce? Quem é a estrutura? Deus. O que nós somos? Mestre de obra, peão, galera. Nós não somos mais nada. Não é verdade o que eu estou falando. Quem que arquitetou o plano para as nossas vidas? O que nós somos? Mestre de obra, vamos lá, pôr a mão no arado, fazer, mas o plano vem do Senhor. E nos cabe entender esse plano.
Vocês já pensaram uma pessoa construindo uma casa sem um plano? Ele fala, acho que a cozinha vai ser lá, o banheiro vai ser aqui, tudo de qualquer jeito. Como que sai a obra? Mal acabada, tudo bagunçada. Então o Senhor fez um plano para nós. E o alicerce é Cristo. E aí a gente começa a ser o quê? Começa a construir o edifício. E aí com que material que a gente vai construir? Ouro, prata, pedras preciosas, maneira, feno ou palha. O que vai ser mais custoso? O que vai te custar mais? Ouro, prata e pedras preciosas. O que vai ser baratinho? Vamos lá, pega uma madeirinha, faz de qualquer maneira, põe lá. Sobe ou não sobe uma casa com madeira? Sobe. Sobe ou não casa com uma casa com feno? Mistura lá, palha, tudo, faz de qualquer jeito. É ou não é? Quando eu estava lendo essa passagem, a primeira vez que eu li, até marquei na minha Bíblia quando eu comecei a ler, mas isso não é agora não. Eu lembrei da história dos 3 porquinhos. É ou não é? Cada um constrói com o que quer. E fica de pé. Vamos pensar. Vamos lá. Madeira. A madeira representa a natureza do homem. Um homem de pé é como uma árvore. E por isso a Bíblia sempre usa madeira para representar a nossa natureza humana. Por isso no tabernáculo tudo era revestido com ouro. Porque a nossa natureza é vazia. A nossa natureza é pecaminosa. Então quando nós formos fazer alguma coisa, nós temos que nos revestir de quem? Do ouro, de Deus. Porque se a gente fizer pela nossa própria vontade, pode até parecer bom, não parece? Eu tenho boa vontade, eu quero amar o próximo, mas com a minha natureza eu consigo de verdade? Não. Ela vai estar edificando uma casa, mas com as próprias forças. O feno. O feno nos fala da glória do homem, que ela é passageira. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. 1 Pedro 1, 24 e 25. Então, o que é o feno? Você faz ali rapidinho, resolve. Deixa eu escutar esse irmão, que aí ele para de ficar no meu pé. Você fez com o que aquela obra, irmão? Com feno. O que você fez para o Senhor? Nós fizemos para resolver o nosso problema. E a palha? A palha nos fala da obra do homem, porque os homens usavam palha para misturar e fazer tijolos. Lembra lá no Egito, quando Moisés foi falar com o faraó? Foi a primeira coisa que ele cortou. Vocês vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolos e ainda sem palha. É a força do braço. Quantas vezes nós fazemos a obra na força do braço? Deixa que eu resolvo. Aí quando chegar lá diante do Senhor, colocar no fogo, será que vai resistir, irmão? A madeira, o feno e a palha, pode passar, Sam. São combustíveis ideais para o fogo. Não existe nada que queime mais rápido, né? 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, de nada valerá. A gente adora essa passagem, né? O amor é paciente, é longo. Só que essa primeira parte a gente esquece, né? Sabe um homem que teve obras de madeira, feno e palha? Ló. Quando veio o fogo de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu, irmãos? Ele levou alguma coisa? Queimou tudo. Só sobrou ele. A esposa, que estava com o coração lá, ainda olhou para trás e ainda se perdeu. Quando as obras foram queimadas, quando as obras foram passadas pelo fogo, não sobrou nada.
Irmãos, quando nós passarmos pelo fogo, o que nos sobrará? Pode ir, a próxima. Se alguma coisa é obra do homem, se é para a glória do homem, ou se é para o próprio homem que está fazendo, então você precisa de algo grande, espetacular. Eu preciso de um culto, big, master, hiper, mega evento. Por quê? Porque é para quem? É para o Senhor, irmãos. Não é não, irmãos. Nós nos enganamos. Não é. Jesus teve a multidão. Toda vez que a multidão começava a querer fazer qualquer coisa, o que ele fazia? Ó, fugia. Não era o tempo, não era para ele. Vocês lembram disso? Qual foi a maior plateia de Jesus? Depois ele morreu, ressuscitou. Na ascensão tinha 500 pessoas. Olha que plateia grande de Jesus. Uma coisa de louco, né? Foi assim uma multidão. Um show Big Master, né? Quantos Jesus tinha consigo, irmãos? Os 12. E os 3 ainda tinham mais 3 mais íntimos na transfiguração. Ele não era popstar. Então, tudo que é muito espetacular, irmãos, cuidado. Espere até que o fogo apareça. Neste momento, a sua obra será provada. Você vai aprender que tudo que é madeira, feno e palha pega fogo. E essa palavra, a palavra quando fala do julgamento, do tribunal, a tradução é: você escapou por um triz. Sabe o que é escapar por um triz? A gente está atravessando a rua e passa o carro assim, você fala, meu Deus. Então assim, você vai passar, você vai entrar no céu, mas você vai entrar por um triz, sem nada para levar. Pode passar o próximo. E aí a gente começa a ver quais as obras que valem a pena. Nós investirmos nosso tempo, nossa influência, nosso recurso. O ouro na Bíblia significa divindade, natureza de Deus. Todos os móveis do tabernáculo eram de ouro. Eu lembrei do pastor Leandro quando estava preparando isso. E aí, como nós sabemos que o ouro é elevado? Porque na Nova Jerusalém as ruas são de ouro. Tudo que vale custa ouro. Sempre que nós adoramos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós estamos ajuntando tesouro no céu. Mateus 6,20. Quando estamos com problemas, passando por provações e estamos aqui, irmãos, de verdade, não é para, ai, coitadinho de mim, é passando mesmo, nós estamos fazendo obras de ouro. Sabe quando o coração está daquele jeito? E nós estamos aqui para louvar ao Senhor de verdade? É obra de ouro. Quando nós adoramos em espírito e em verdade, é obra de ouro. Quando nós fazemos sacrifício de louvor, em Hebreus 13,15 nos fala, é obra de ouro. E quão difíceis elas são para nós, né? Porque ela nos mostra quão miseráveis nós somos e quão grande é o Senhor. E aí, quando a igreja voltar, quando nós louvarmos, tudo isso são obras de ouro, irmãos. Pensem em quantas obras de ouro nós fizemos durante esse ano. Assim, não estou julgando ninguém, não. A primeira pessoa que foi parada para pensar fui eu. Quantas obras de ouro eu fiz de verdade esse ano? Que valesse a pena. Vamos lá. Prata. Prata é a redenção de Cristo. O alto preço que foi pago na cruz. Jesus foi vendido e seu preço foi 30 moedas de prata. Cada vez que falamos para um homem como deve ser salvo, falamos do amor de Cristo, nós estamos acumulando tesouros no céu. Sabem o que vai acontecer a uma porção de cristãos? Vão chegar no céu falido, sem nada, quebrado. Sabe aqui, quando a gente está quebrado, com a conta no vermelho, nós vamos chegar lá assim, sem nada. Tomara que não, né, irmãos? Hoje é o dia para a gente tomar nosso rumo, no nome de Jesus. Pode ir para a próxima, Sam. E a próxima são as pedras preciosas, que é a obra do Espírito Santo. 1 Pedro 2,5. Vocês também estão sendo utilizados
como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedras preciosas são as pessoas que vocês levaram a Cristo. A gente sempre brinca, a minha pedrinha na coroa, né? Em Zacarias 9,16 fala que os salvos são pedras de uma coroa. Quando o filho pródigo regressou ao lar, o pai falou, traga a melhor roupa, vista e coloca um anel no dedo. Então, eram pedras. São pedras, são vidas. É o poder do Espírito Santo para convencer o homem. Lucas 15:22. Quando alguém nasce de novo, é como uma pedra preciosa aos olhos de Deus. Eu poderia falar das coroas, irmãos, mas não ia dar tempo e não era meu foco hoje, as coroas. Isso fica para um outro dia. Mas eu queria que nós pensássemos na qualidade das nossas obras. Pode passar. Os materiais que nós falamos, ouro, prata e pedras preciosas, são caros. No tribunal de Cristo, você vai notar que esse fogo faz com que resplandeça a glória. Porque são obras que mostram quem, irmãos? Mostram quem, essas obras que nós falamos? Mostram Jesus, mostram a glória de Deus, mostra a Samira? Tudo é para glória. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de? Deem também de? Por que o evangelho está tão pago hoje em dia, irmãos? Por que o evangelho está tão pago hoje em dia? Se nós recebemos de graça. Para eu pregar, eu preciso de 30 mil. Para eu cantar, eu preciso de 50 mil. Gente, eu não tenho nada contra aqueles que seguem o ministério. Mas eu acho que é abusivo cobrar 30 mil reais para vir a uma igreja. 50 mil reais. Irmãos, às vezes a igreja não tem condições nem de pagar, às vezes, o aluguel. E vai dar 30 mil no show business. Irmãos, alguma coisa está errada. Essas pessoas estão fazendo a obra, mas já estão sendo pagas por ela. Naquele dia não haverá recompensa. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Difícil, né? Tudo reto, tudo para cima, nada para mim. Ei, aleluia, né? Igualzinho a gente vê hoje em dia. Mateus 25, eu queria que todos abrissem. 25, 35. Está pequenininho ali, perdido. É que esse eu queria que todos abrissem. Mateus 25, 35. Eu não tenho nada contra ninguém aí fora, irmãos. Não sou eu quem julgo, né? Romanos 14 começa assim. Por que julgo o seu irmão? Mas nós devemos refletir nas posturas que o nosso coração assume. Amém? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitados de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Que tipo de obra que são essas, irmãos? Falem. Que tipo de qualidade de obra? Ouro, pedras preciosas, prata. Essas são as que a gente mais pratica no nosso dia a dia, né? Não, né? De verdade, não são. A gente pratica mais a madeirinha, a palhinha, facinho de encontrar, não custa nada. Facinho de queimar. Quando chegar lá, vai ter 2 foguinhos, né?
O que fica lá, a porção do lado de cá é o que sobrevive ao fogo. Ouro, prata e pedras preciosas. Do lado de cá vai ser um fogaréu, né? Tudo quanto é madeira, vai jogando lá e não tem fim de queimar. Irmãos, com que qualidade nós temos servido ao Senhor? Pode passar. Você não acha, pensa comigo hoje, que precisamos ter nosso conceito corrigido de eternidade, de trabalho, de reino do céu? Estamos sempre buscando algo grande, espetacular, queremos sucesso, achamos que é bênção de Deus, e que se é grande, Deus está lá, o ministério é enorme. Nada contra, Deus tem mesmo abençoado alguns ministérios enormes. Mas será que a bênção do Senhor só está em coisas grandes? Aquele irmãozinho que se reúne às ocultas, com 3, 4 irmãos, lá numa igreja perseguida, porque não consegue congregar. Você acha que Deus não está com eles? Será que a bênção de Deus não está com eles, irmãos? Por que os nossos olhos só querem coisas gigantescas? Ao invés disso, penso que devemos estar preocupados com a seguinte pergunta para as nossas vidas: estamos na vontade de Deus? A obra da qual estamos envolvidos é parte do desenvolvimento da obra de Deus rumo à concretização do seu propósito? Eu estou envolvido no reino? O que eu faço serve para alguma coisa, para o reino, para o crescimento do reino? A minha oração de 5 minutos, como disse ali outro dia, antes de dormir, está envolvida no reino? Dura coisa, né? É duro, irmão. Essa palavra não foi fácil, não. Se for assim, então Deus reconhece essa obra como sua e isso é o que importa. Que tal a gente ajustarmos as lentes hoje da eternidade, irmãos? Que tal? Que tal nós colocarmos os nossos olhos naquilo que não é visível, naquilo que não entendemos, naquilo que nós não enxergamos com esses olhos aqui, e fixarmos os olhos lá no eterno? É possível hoje? É um convite do Senhor. É um convite para o eterno. Começa hoje, irmãos. Muitas pessoas eu vejo se enganam achando que o reino tudo vai ser lindo lá no céu. Vai ser mesmo, mas começa hoje. Começa mudando a nossa visão hoje. Começa mudando as nossas vidas hoje. A qualidade com que fazemos a vida, com a qualidade com que fazemos as coisas hoje. Pode passar, Sam. Como tem sido a natureza dos nossos dias? Zacarias. Hoje o Zaca está com tudo, hein? Zaca está com tudo. Zacarias 4:10. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Eu vou explicar um pouquinho por que eu peguei esse versículo. Porque quando a gente acaba de ver uma coisa dessa, das obras, o que a gente se sente? Não faço nada que vale a pena. Jesus, eu sou tão pequenininho, não tem nada que vale a pena. Vamos dizer, foi essa a sensação que veio ao coração de vocês ou não? A minha veio, exatamente essa. Senhor, Senhor. E eu estava preparando a pregação baseada no Crown, no que eu tinha lido, e naquela primeira parte que eu tinha pego sobre o tribunal de Cristo. Mas meu coração estava muito desolado. Assim, eu falei, Jesus, eu não posso terminar a pregação desse jeito, porque aí é de chorar. Eu sei que choro com todo mundo. E aí eu comecei a pesquisar, e eu achei um livro na internet que chama O Dia das Pequenas Coisas. É um livro de, acho que 20 páginas, e eu li, irmãos. Era tudo que eu precisava escutar naquele exato momento. E aí eu falei, Senhor, o dia das pequenas coisas. Salomão fez um templo suntuoso, maravilhoso. E aí foi destruído. E aí, quando o povo estava lá no cativeiro, deu ordem para voltar, os remanescentes. Aí começaram a construir, tudo desanimadinho, né? Vou fazer uma casinha para Jesus, fazer uma casinha para Deus lá.
E aí eles pararam, porque não tinha ânimo. Eles começavam a pensar na grandiosidade do templo de Salomão. E aí eles começaram a pensar, minha obrinha, Jesus, o murinho que eu estou reconstruindo. E aí Deus foi obrigado a levantar Ageu, começou a levantar outros homens, enfim, para construir e falar que Deus estava com eles, que a glória da segunda casa é maior. Não é a segunda casa que é maior, é a glória. Que o mesmo Deus que habitou no meio do deserto, no tabernáculo, o mesmo Deus que habitou lá no templo de Salomão, o mesmo Deus que levantou os remanescentes para construir e reconstruir o templo, o mesmo Deus que hoje fala que habita em nós, habita em nós. Irmãos, não é obras feitas por mãos humanas. Hoje é o dia das pequenas coisas. Não faça planos gigantes. Toda vez que a gente faz, esse ano eu vou ganhar 10 milhões de almas para Jesus. Alguns foram chamados para ser Billy Graham, outros não, irmãos. Alguns foram homens que foram chamados para marcar história. Mas o Evangelho não vive de um homem grande. O Evangelho vive de cada um de nós que faz uma coisa pequena. O Senhor nos chama para ser fiel no pouco. Como que é? O Senhor nos chama para ser fiel no pouco e no muito. E por que a gente não é fiel no pouco? Porque a gente só está com o olho no grande. E muitas vezes o grande não é para nós. Não é o tempo. Quando o povo estava lá, voltando do exílio, era o dia das pequenas coisas. Era um dia de cada vez. O dia de colocar um tijolinho. E por que nós queremos nos ficar pensando nos tempos passados, em que tudo era grande, em que a obra era grande, que quando Deus nos chamou, eu abria a boca e falava de 10 milhões. E nós nos entristecemos porque nós não fazemos coisas grandes. E esquecemos de ser fiéis nas pequenas coisas. Quem desprezou o dia das pequenas coisas? Hoje é o dia das pequenas coisas. Hoje é o dia do pequeno concerto. Que tal? Que tal a gente alinharmos a nossa vida para o próximo 2014? Não com planos suntuosos, mas com um dia de pequenas coisas. Nos alegrarmos a cada pequena vitória. Quem obteve... Se eu falar assim, quem teve as grandes vitórias? Um ou outro vai levantar a mão. Quem teve dias de pequenas vitórias? É assim ou não é? Tem dia que não tem nada. Mas tem dia que a gente se alegra. Com um sorriso, com um abraço, com muito obrigada, com amor, com telefonema. É aquele dia que você precisava daquele telefonema. É aquele dia que você precisava daquele ombro amigo. Por que a gente não celebra o dia das pequenas coisas, irmãs? Por que nós não nos alegramos com as pequenas coisas? As crianças são mestres nisso, né? Você dá um brinquedo desse tamanho, ele brinca com a caixa. É ou não é? Aí faz o carrinho lá, ele já senta, já imagina. O brinquedo custou, sei lá, 200, 300, você suou para pagar. E ele lembrou da caixa. Aí, depois eu brinco, nem sabe se vai brincar com o brinquedo depois. O dia das pequenas coisas. Quem está disposto a celebrar o dia das pequenas coisas? Qual é a natureza do nosso dia? Se o dia de hoje for separado para as obras de restauração, hoje é um dia que Deus nos chamou, irmãos, para restaurar a nossa visão de eterno. Porque a gente sabe que vai morar no céu, sabe que tem que fazer obras, sabe. Nós fazemos? Passamos um ano inteiro fazendo uma ou outra obra que vale a pena. Então hoje é um dia de restaurar. E toda vez que Deus restaura alguma coisa, é dia de pequenas obras. De pequenas coisas. Lembre-se que quando Deus edifica, nunca se começa o edifício pelo telhado. Paulo disse o quê? Lá em 1 Coríntios, que o alicerce já estava posto. E que precisamos edificar algo. Vocês acham que um edifício é feito de um dia para a noite?
Quanto mais rápido, mais fácil de cair. Quanto mais nós valorizamos cada tijolinho, melhor é. Cada vida que a gente consegue falar do amor de Cristo, cada pessoa que a gente fala, Deus te abençoe, não é um Deus te abençoe, a pessoa não, mas aquele Deus te abençoe que a pessoa fala, nossa, Ele me abençoou. É dia de mudança, irmãos. Dia de celebrar as pequenas coisas, de Deus restaurar as nossas vidas. Pode passar, Sam. Acabando, gente. Os olhos do Senhor percorrem a terra, Zacarias 4:10. O que os olhos do Senhor estão procurando? O Senhor queria ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Quando o Senhor o viu, então ele se regozijou. Hoje em dia, os olhos do Senhor estão percorrendo a terra. Você sabe o que ele está procurando? Ele busca por qualquer um que tenha um prumo nas mãos. Qualquer um que queira usar a ferramenta na construção de algo que vale a pena, irmãos. Que edifique as coisas conforme a vontade dele. Que vem aqui todo domingo com um pedacinho de papel, que ela tira xerox, que eu acredito que seja do bolso dela, para dar para nós, com todo amor, irmãos, olha, pega o papelzinho. É o dia de pequenas coisas. São pequenas atitudes que fazem a diferença. O que nós estamos edificando, irmãos, é da vontade do Senhor. Vale a pena? Vale a pena mesmo? Pode passar, Sam. Não foi? Jesus não obteve sucesso aos olhos do homem, e sim aos olhos de Deus. Se nós pensarmos em Jesus, se Jesus estivesse aqui hoje, andando lá, a pezinho, sem Mercedes, ele não era um popstar, não usava o melhor terno, não fazia nada disso. Ele ia ser um homem considerado comum. Como assim? Ele pregava, e a sua pregação não atingia os grandes. Mas como foi a sua obra aos olhos de Deus? Que impacto teve isso no reino dos céus? Hein, irmãos? A gente lê Atos lá, a gente vê aquele monte de Romanos, né? Romanos 16. Vê a gente um monte de nome lá, Priscila, Áquila, Silas e Epafrodito e Tito. Você fala, meu Deus! Mas eles fizeram coisas que valeram que o nome deles estivesse escrito no livro. Lá no céu nós vamos falar, você era o Epafrodito. Vocês já pensaram nisso? Valeu a pena. Valeu a pena a Priscila e Áquila abrigarem Paulo e tecerem com ele e fundarem a igreja em Corinto. Valeu a pena. Parece que passa desapercebido, né? Os pequenos atos de bondade, né? São obras que valem ouro, irmão. Obras que valem ouro. Se julgarmos por aparências externas, certamente nosso Senhor foi um fracasso. Se nós olharmos externamente, com o nosso crivo e com o nosso prumo. Contudo, a verdade é que ele foi será que ele foi um fracasso? Aos olhos de Deus, não. Ele foi um sucesso. Na cruz, ele derramou o seu sangue, remiu os nossos pecados, crucificou a velha criatura, cumpriu a lei, venceu o inimigo, arrancou a chave das mãos do Satanás, foi ao céu, abriu o céu, levou o seio de Abraão e ele foi um fracasso. Por quê? Por quê, irmãos? Porque não criou algo grande aos nossos olhos. Mas o mundo espiritual foi algo que nenhum outro foi capaz. E que abriu o caminho para que eu e você pudéssemos andar nele. Abriu o caminho para que eu e pudesse andar. Chegar aos céus. Até então, todos moravam no seio de Abraão, que puro, estava acreditando no sangue dos animais. Mas o Senhor Jesus veio, tomou e abriu o lugar para que nós pudéssemos crer que nós vamos morar no céu. Eu creio nisso. O céu é real, irmãos. O céu não é fantasia, não é um filme de fábula.
Hoje nós temos aqueles filmes que tem aquelas coisas maravilhosas, cheios de ação. O céu é real. O céu começa hoje. O céu começa hoje. Amém? Pode ir, Sam. Amém. Eu queria muito ler com vocês de novo 1 Coríntios 3. Para que isso ficasse dentro do coração de vocês, assim como ficou no meu. Isso não é ameaça. O tribunal de Cristo não é algo que a gente precisa ter medo, mas é algo no qual a gente deve meditar para chegarmos inteiros, irmãos. Não tudo despedaçado, esbagaçado. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, qual que é o convite para você e para mim hoje? Sermos sábios construtores, certo? Lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa por um triz, que escapa pelo fogo. Solta o louvor. Irmãos, Deus é Deus de pequenos e de grandes sonhos. Deus é Deus de obras maravilhosas. Mas, quando Deus chamou Abraão, que ele seria o pai das nações, ele nem filho ele tinha. Começou de um. Começou do filho da promessa. Deus não precisa de muitas coisas, irmãos. Deus precisa de mim, de você, com corações dispostos a servi-lo, com um coração aberto. Senhor, não importa, os meus planos esse ano são pequenos, irmãos. É fazer isso, isso, isso. Cumprir, glória a Deus. Vamos fazer outros planos. Mas se alegre nas pequenas vitórias. Se alegre nas pequenas coisas. Deixa Deus te usar nas pequenas coisas. Naquela escondida que ninguém vê. Naquela oração que ninguém se importa. Estar orando em oculto por aquele que você vê que está caindo na fé. Por que nós adoramos ao Senhor, irmãos? Porque Ele é tudo para nós. Quando nós entendermos essa verdade, irmãos, o nosso louvor vai subir como sacrifício. Senhor, eu não estou aqui hoje porque eu quero que o Senhor me dê milhões no ano que vem. Senhor, eu não estou aqui porque eu vou ter uma casa grande. É isso. Meu objetivo de vida não é esse. Eu quero conseguir fazer pequenas coisas, irmãos, que valem a pena. Pequenas coisas que valham a pena. Sabe que é isso? Fazer com que, quando os nossos filhos crescerem, como o pastor Jorge veio, ele possa ver o fruto do seu trabalho, edificar famílias, restaurar casamentos, ver as crianças crescendo no Evangelho. Tudo isso tem um preço, irmãos. Ser professor da escolinha que ninguém vê. Não tem valor. Ninguém vê. Mas isso são obras, irmãos, de ouro, de prata. Quando eu vejo hoje o Tato, a Dani, eu falo assim, Senhor, valeu a pena.
Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que não vale a pena trabalho pequeno. Quando eu vejo a teologia aqui de domingo, às vezes com 3, 4 pessoas, vale a pena. Porque não é para mim, irmãos. Por quê? São obras que têm que ser para o Senhor. Quando eu vejo uma vida sendo transformada, edificada pela verdade, que fala assim, tia, mas isso eu não entendia. Eu falo, Jesus, vale a pena. Quando a gente vê pequenas coisas, irmãos, que valem muito a pena, a gente abre mão de coisas que para nós nos agarramos no nosso dia a dia e que para nós parece tão grande, né, Lu? Um salário, uma posição, que nos fazem roubar o tempo eterno, que faz perder o Davi andando. Irmãos, eu perdi muitas coisas dessas por trabalhar demais. E o Senhor me chamou muito sério para falar, Samira, para um pouco. Começa a viver, começa a fazer coisas que valham a pena. Valham a pena. Irmãos, o convite é esse. Façam coisas que valham a pena. Façam coisas que são eternas, que tenham valor eterno. O que tem valor eterno para vocês hoje? Vocês escreveram as 3 coisas mais importantes da sua vida antes de eu falar. Hoje, vocês, agora, depois da pregação, será que são as 3 coisas ainda que vocês querem realmente fazer? Será que são essas 3 coisas mesmo que são as mais importantes da sua vida? Irmãos, use o talento, use o recurso. Irmãos, eu não sei pregar bem, mas eu sei cozinhar, eu sei lavar o banheiro, eu sei cuidar das crianças, eu sei lá, fico no som. A gente nunca lembra de vocês, né? Eu passo fio, eu oro em silêncio, eu intercedo. Irmãos, façam com que suas obras sejam válidas. Quando chegar lá, irmãos, eu acredito que não vai ser na frente de todo mundo para envergonhar ninguém. O Senhor jamais faria isso. Mas nós veremos que nós poderíamos ter dado mais. Porque tudo que nos der, irmão, nós vamos voltar para o Senhor. Nós vamos lançar as nossas coroas diante do Senhor. Não é para nós, mas que vale muito a pena servir esse Senhor, vale, irmãos. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que fizerem, tudo o que fizerem, tudo o que fizerem, tudo o que fizerem. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse é o nosso convite de hoje. Vamos meditar nesse louvor. Eu gostaria que cada um pensasse, entregasse o seu ano de 2014, pensasse no seu 2013, pesasse a vida, ouvisse o convite de Deus. Fiquem livres para aquilo que o Senhor ministrar ao coração de vocês. Amém? Amém?
por ti. Eu te achei, Senhor, meu tesouro, és a pedra de maior valor. Eu deixo tudo para o sol pra te adorar, Senhor, meu Deus, meu tesouro, és a pedra de maior valor. Eu deixo tudo para o sol pra te adorar, Senhor, meu tesouro, meu tesouro, essa pedra de maior valor. Eu deixo tudo para o sol pra te adorar, Senhor, meu tesouro, essa pedra de maior cada vez mais apaixonado pelo Senhor. Você vai chegar na sua casa, ou até mesmo nesses dias onde você está hospedado, e você já chega lá com tanta saudade do Senhor, orando, jejuando, buscando sua presença desesperadamente. E assim será por muitos dias. Mas eu quero te dizer que naqueles dias onde as lutas chegarem, e você, quantos líderes temos aqui, quantos ministros de louvor, quantos pastores temos aqui? Temos muitos. Quantos
os líderes de outros ministérios da igreja estão aqui. Você é de compartilhar comigo que existem dias que nós estamos tão apaixonados, dias em que nós estamos tão fortes, tão fortalecidos, mas existem dias tão difíceis, dias que dá vontade de desistir de tudo, dias que a gente não consegue nem mesmo orar de tanto abatimento. Nessa hora eu quero convidar você a dar a mão ao irmão que está do seu lado, porque talvez é a situação desse aí que está à sua direita, que está à sua esquerda. Perdeu o brilho do primeiro amor, não ora mais ao Senhor, não canta mais aquela canção, ou se sente tão distante, tão distante. Nessa hora eu quero te convidar a erguer a sua voz. Vamos fechar os corredores. Se der pra pegar na mão, não deixar ninguém descoberto nessa hora. É difícil, mas nessa hora, como igreja do Senhor, vamos fortalecer-nos uns aos outros. Você pode orar aí no seu lugar por esse amado, dizer: Senhor, eu coloco a vida desse meu irmão à direita, desse meu irmão à esquerda. Fortalece-o na tua presença, fortalece-o em ti, Senhor, fortalece-o em ti, leve-o a contemplar mais uma vez tua face. E sabe, você não ora mais. Quem sabe você não busque mais. Está como que no piloto automático. Por isso, ore, querido, ore, ore, clame ao Senhor, para que arrebate os nossos corações em sua presença, para que arrebate os nossos corações em sua presença. Oh, atrai-nos, Senhor. Se for preciso, querido, deixar o ministério pouco, para que você seja reabastecido. Se o Senhor está te dizendo isso, faça, faça. Senão você vai morrer, senão você vai terminar. Você precisa beber da fonte de água viva. Você precisa do Senhor. Você precisa do Senhor. Quantas vezes Ele está te chamando para um lugar secreto e você diz: não, não posso, eu tenho que preparar aquela palavra, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Querido, quando o Senhor te chamar, diga sim, sim, sim eu vou, sim eu vou para a tua presença, Senhor. Ele é um tesouro, esteja assim, amém, irmãos? Longe, distante. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, que possamos fazer valer a pena cada dia em que vivemos na face dessa terra, para glorificar e exaltar sempre o nome do Senhor, através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor pela vida da pastora Samira, amém? Em nome de Jesus Cristo.
Amém, irmãos? Deus falou com você hoje? Amém? Que não vamos deixar, o inimigo roubar essa semente em nome do Senhor Jesus Cristo. E muita atenção ao que o pastor Jorge também falou no testemunho dele, que nós somos cartas lidas todos os dias. Muitas pessoas olham para nós e se espelham em nós, que nós não venhamos servir como pedra de tropeço para que o outro venha a cair. E nós que estamos aqui rodeados, por uma nuvem grande de testemunhas, não venhamos dar um mau exemplo ao pequenino. Amém? Em nome de Jesus. Nos visita aqui lá de Minas Gerais, que está passando, tem uma cidade lá que está passando por situação difícil também, a nossa irmã Maria Aparecida e o filho Gabriel, amigos do irmão Alexandre. Amém. Glória a Deus. Vamos receber os bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E voltem sempre. E quando retornar ao seu ministério, quando retornar à sua igreja, leva a paz desse ministério ao seu pastor. Amém? Pastora? Pastorione. Amém. Amém. Glória a Deus. Casais que estavam aqui jogando, flores, versinhos, o Jorginho, o que o Jorginho falou? Que a minha esposa, a essência, da minha vida, um homem completo, e assim por diante. Quem falou? O Jorginho falou, a minha esposa, a minha, de mais ninguém, É de Deus, irmão, não é sua, é de Deus. Deus te deu. Deus te deu lá do monte de oração, viu? Tem que subir lá naquele morro, no Morro do Careca, só? Subir lá no Morro do Careca lá para agradecer. Não é no Morro do Pastor não, viu? Pensaram, mas não falaram, Casais, então, todos os casais sabem que todo primeiro sábado do mês tem o culto para os casais, a reunião para os casais. Porém, não será assim no mês de janeiro. A primeira reunião de casais vai ser o dia 1º de fevereiro? É 1º de fevereiro? Vai ser dia 1º de fevereiro, um sabadão, ok? Amém? Então, dia 1º de fevereiro, convidem aí, seja instrumento para abençoar outras famílias e convide outros casais para poder participar dessa reunião. Não é convidar, de repente você conhece alguém que é de algum ministério e está passando por dificuldade. Não é convidar para mudar de ministério, mas convidar para participar dessa reunião, porque através de uma reunião Deus pode entrar nessa vida, porque tem muitos ministérios que não tem o ministério de casais. Então, se você conhece alguém, convide para que seja ministrado no dia dos casais, em nome de Jesus. Amém? Primeiro culto do ano será o próximo domingo. Então, dia 5, próximo domingo. Então, não perca. Vai ser a ceia, primeira ceia do ano. Convidem aí pessoas para que estejam presentes. A irmã Sandra também vai estar presente em nome de Jesus. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui também hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe, que 2014 seja um ano de vitória na sua vida e na vida do maridão. Amém? Em nome de Jesus. Mais uma advogada, Mais uma advogada aí. Já faz um ano, não, Não, ainda não? 6 meses aí, glória a Deus. E na quarta-feira agora, não venham para a igreja, porque se vocês chegar aqui e os portões estiverem fechados, não é que a igreja subiu, é que a igreja está fechada mesmo. Na quarta-feira não haverá culto, amém? No próximo domingo somente, ok? Mais algum recado, irmã? Vem cá, irmã Lia, em nome de Jesus. Ela está lá com o papelzinho toda hora. Que pastor!
Vamos colocar em pé, igreja, em nome de Jesus. Vamos orar por missões nesse momento. Paz do Senhor, irmãos. Portas Abertas, esse mês, começou o mês pedindo oração pela igreja perseguida por conta da celebração do nascimento de Cristo. Como a Dani disse no domingo passado, esse é o período do ano em que o nome de Jesus Cristo fica mais em evidência, porque a maior festa do cristianismo é a festa das Boas Novas. E foi pedido insistentemente oração por esses cristãos. E no dia 25, eu estava assistindo um jornal e uma notícia me deixou muito triste. No Iraque, 55 cristãos foram mortos por um carro-bomba enquanto celebravam o nascimento de Jesus Cristo. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que oramos o suficiente? É óbvio, irmãos, que o Senhor, Ele tem propósito. E uma vida Ele não é colhida se o Senhor não permite. Mas que o Senhor traga a consciência mesmo que isso aqui não é brincadeira, não é um simples papel, são vidas. E são vidas que necessitam das nossas orações. E quando eu não oro, não sou eu que perco, não são eles que perdem, porque o Senhor levanta outros para orar. Quando eu não oro, quem perde sou eu. Quem perde a pedrinha na coroa, quem perde a herança no céu, sou eu. Então, que em 2014 o Senhor nos traga mesmo, nos incomode mesmo. E esses irmãos nós vamos encontrar no céu. Não são pessoas que você nunca vai ver. Se eu for para o céu, eu vou encontrar com eles lá. E qual vai ser a minha postura? Eu vou poder abraçar e falar, olha, eu orei por você. Vou poder abraçar e falar, como eu ansiei por te encontrar. Ou eu vou ser indiferente, sei lá, não sei como que vai ser lá no céu, mas eu vou... Nossa, deixa eu me esconder, porque não orei por ele. Enfim, irmãos, que nós sejamos mais comprometidos com missões. Jesus Cristo foi um missionário, e Ele veio para nos ensinar a sermos missionários. Que nós possamos aprender com Ele. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Eu só quero que nossa igreja seja levada mesmo a se preocupar com esses irmãos que vivem em países tão distantes e que sofrem tanto por amor a Cristo. A oração de hoje, além de orarmos por essas famílias, desses 55 irmãos que morreram, pais que perderam seus filhos, esposas que perderam seus maridos, enfim. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por todo o trabalho missionário desse ano, porque o Senhor sustentou esses missionários nos países perseguidos, porque o Senhor levantou pessoas para abençoar financeiramente. E vamos orar também, irmãos, pedindo fortalecimento para a igreja perseguida em 2014, pedindo estratégia, pedindo que o Senhor envie mais pessoas para orar, envie mais pessoas para abençoar financeiramente e envie mais pessoas que estão dispostas a atravessar fronteiras com Bíblias escondidas em qualquer lugar que seja, para levar a palavra do Senhor para esses países. Amém? Oremos. Senhor, Deus Altíssimo, Pai amado, te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ensina, Pai, todos os dias, Senhor Jesus, e nos incomoda, Senhor, para orarmos pelos nossos irmãos. Isso é servir, Senhor. Pai querido, obrigada, Senhor, porque neste ano o Senhor enviou missionários, Pai, para que o seu evangelho seja proclamado, Senhor Jesus. E o Senhor tornou esses homens invisíveis, e o Senhor sustentou em suas mãos, Pai. E o Senhor não deixou que o teu povo morresse de fome, Senhor Jesus. O Senhor não deixou que o seu povo morresse sem o alimento espiritual, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por todas aquelas vidas que foram ceifadas, Senhor Jesus, e estão hoje, Senhor Jesus, contigo. Eu te agradeço, Senhor, porque através dessas vidas, através destes testemunhos, almas se renderão aos seus pés. Pai, obrigada por todo o trabalho missionário. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor está preparando e levantando homens e mulheres corajosos, Senhor Jesus, para fazer missões nesse mundo tenebroso, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor envia pessoas, para abençoar
financeiramente, Senhor Jesus, para abençoar, Senhor Jesus, com obras, para abençoar, Senhor Jesus, com as próprias vidas, Pai. Obrigada. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor Jesus, pelas famílias dos iraquianos que perderam, Senhor Jesus, seus entes queridos essa semana. Pai, em nome de Jesus, sustenta aquelas viúvas, Senhor, nesse país onde ser viúva, Pai, é uma sentença de morte. Senhor, sustenta os filhos daqueles que morreram, Pai. Senhor, sustenta, Senhor Jesus, que através dessas vidas, Pai, muitas almas possam se render aos seus pés. Senhor, eu declaro, Senhor, um ano missionário, Senhor Jesus, para essa igreja. Eu declaro em nome de Jesus um ano missionário para esse país que tem liberdade de te servir, esse país que tem liberdade de te adorar, esse país que tem liberdade de sair gritando os seus nomes nas ruas, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, servir aos nossos irmãos perseguidos com oração, servir financeiramente, ou até mesmo indo lá, Senhor Jesus, para levar uma palavra de consolo. Pai, que nós possamos ser levados à consciência do que o Senhor quer para nós nesse ano, Pai. Que o Senhor possa abençoar a Missões Portas Abertas, Senhor Jesus. Que o Senhor possa dar estratégia, Senhor Jesus, aos líderes dessa missão, Pai querido. Que o Senhor possa sustentar financeiramente. Senhor, que o Senhor possa sustentar a Tua igreja, Senhor, com alimento físico e com alimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está, Senhor amado, a sua filha ali diante de Ti, Senhor, à frente, Senhor amado, desse ministério, Senhor, de missões, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, vem sustentá-la, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a cada situação, a cada projeto, Senhor amado, que o Senhor tem colocado sobre o seu coração, Senhor, que venha assim, Senhor amado, se realizar nesse ano de 2014, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, prepara, Senhor amado, ajudadores, Senhor, dentro desse ministério e fora dele também, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós venhamos, Senhor, ter uma única visão, Senhor amado, do seu reino, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda a sua vida, guarda a sua casa, a sua família e a sua saúde, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Pode? Isso. Glória a Deus. 2 minutinhos em pé, podem ficar em pé mesmo. Eu queria chamar à frente os aniversariantes do mês de dezembro. Quem fez aniversário em dezembro? Pode vir à frente. Estava falando com o pastor Daniel aqui. Todo último culto nós vamos chamar os aniversariantes do último culto do mês para orar pelos aniversariantes do mês. Amém? Glória a Deus. Quem mais? Eu já tenho essa incumbência. Ô Sâmia, ele tem essa incumbência todo mês de lembrar, tá bom? Isso. Glória a Deus. Amém? Último culto nós vamos orar. Por que é? Porque com o aniversário hoje do pastor Leandro, a gente fica pensando assim, alguns são chamados à frente para orar, outros não, muitas vezes em função do horário que termina o culto. Então, a partir de agora, todo final de mês, nós vamos chamar todos os aniversariantes para dar um presente. Você vai dar um presente para cada um deles agora. Um presente que não vai estragar, não vai embolorar, porque não é flor, não é bombom, é uma oração. E essa oração vai ter efeito na vida de cada um. Nós vamos levantar um clamor agora pelos aniversariantes, amém? Eu quero que você abra seus lábios e clame a Deus pela vida de cada um deles, amém? Vamos orar, em nome de Jesus. Deus amado, Pai eterno, nós queremos te clamar, Senhor, pela vida dos aniversariantes, Pai, deste mês de dezembro, Espírito Santo. Nós te clamamos, Pai, entrega mesmo, Senhor, um presente especial. Espírito Santo de Deus, que cada vez mais, Pai, haja, Senhor, comunhão com o Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, a família de cada um deles. Pai, em nome de Jesus, como o pastor Leandro, Pai, louvou hoje, que uma nova história seja escrita na vida de cada um. Uma nova história de glória, de
bênção, de saúde. Espírito Santo de Deus, guarda, Senhor, restaura aquilo que tem que ser restaurado. Senhor, que cada um deles, Pai, que aniversariaram neste mês de dezembro, possam, Senhor, viver a partir de agora um novo tempo na Tua presença. É assim que te clamamos, Pai, e é assim que te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda mais forte ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Tem um papel aí da nossa irmã Lia sendo distribuído. E feliz ano novo, né? Glória a Deus. Amém. Ao término, então, quando você for despedir aí do seu irmão aí, cumprimenta o pastor aí, feliz aniversário, e mais os outros irmãos, em nome do Senhor Jesus, dando os parabéns. E quando você cumprimentar o seu irmão e se despedir dele, dar a paz do Senhor, fala para ele: feliz ano novo, feliz 2014, que as promessas do Senhor venham se realizar sobre a sua vida nesse ano de 2014, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Deus consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todo sempre. Cumprimenta aí o seu irmão com a paz do Senhor Jesus.